Olá pessoal, bem-vindos ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje venho desenvolver mais uma temática. Desta feita venho falar sobre as fêmeas que suam no ninho. O que é isso das fêmeas suarem no ninho? O que é que provoca com que essa situação ocorra? Assistam ao vídeo, é mais uma temática de algo que acontece com alguma frequência nos nossos aviários, da qual vocês, se ainda não sabem o porquê, poderão ficar a compreender o porquê e poderão também evitar que aconteça convosco. Deixo-vos então com o vídeo. Fêmeas que suam nos ninhos. Com certeza já ouviram falar ou já tiveram fêmeas que suam enquanto estão no ninho com crias. Normalmente ficam com o peito molhado, com as penas embaraçadas e despenteadas, daí o termo usado, suado. Na realidade, as aves não suam, pois não têm glândulas sudoríparas como, por exemplo, os mamíferos têm. Normalmente, também as crias e até os ninhos ficam bastante úmidos, daí ser muito importante proceder à limpeza ou troca diária dos forros dos ninhos. Há quem também chama esta ocorrência a diarreia do ninho. Irei, no decorrer deste vídeo, falar de algumas doenças que provocam esse efeito de suor nas fêmeas. Irei falar dos sintomas e dos tratamentos. No entanto, não aconselho nenhum criador a fazer um diagnóstico próprio de análise de doença e a prescrever às suas aves medicamentos sem terem a certeza do que as mesmas padecem. É preferível terem um aconselhamento de um veterinário, o qual, através da análise das fezes das aves, saberá indicar a posologia adequada para o tratamento eficaz das mesmas. É extremamente importante terem isso em consideração se pretendem tratar as vossas aves com dignidade. As crias ao nascer não têm defesas, não têm ainda a flora intestinal desenvolvida, ou seja, não têm defesas de imunidade. E assim torna-se fácil poderem apanhar qualquer tipo de patologia provocada pela proliferação de bactérias, fungos, micróbios, germes e parasitas externos. É evidente que bactérias patogénicas, quando conseguem localizar-se no tubo digestivo das crias, encontram terreno propício à sua proliferação, causando um enorme estrago. Dessa forma, é muito fácil as crias poderem desenvolver diarreias nos primeiros dias de vida. Como poderemos detectar que essas crias estão doentes? Os progenitores, normalmente quando detectam uma ou mais crias doentes, acabam por deixar de as alimentar, abandonando-as à sua sorte e alimentando apenas aquelas que ainda estão saudáveis. Por vezes, até expulsam do ninho essas crias doentes, para evitar o contágio das restantes crias. É o chamado instinto natural de seleção. Outra forma de detecção é através do peito molhado das fêmeas. As crias, por vezes, também ficam molhadas, e os ninhos também poderão ficar. Normalmente, o principal fator para essa ocorrência são as diarreias das crias enquanto estão no ninho. Um dos maiores problemas de sanidade animal que quase todos os médios e grandes criadores de canários enfrentam durante o período de cria é, sem dúvida, a diarreia dos filhotes. É a doença que mais mata na canaricultura. Os agentes etiológicos da doença apresentam muitas cepas resistentes aos antibióticos e quimioterápicos empregos na canaricultura. A doença pode ter uma evolução muito rápida e dentro de 24 horas após o início dos sintomas, as crias começam a morrer, denotando um emagrecimento intenso, palidez, pescoço em forma de S ou vírgula, com diarreia fibrosa e acinzentada. Esta situação pode ser explicada, entre outros fatores, pelo uso indevido e incorreto destas drogas por subdosagens e ou por outros períodos insuficientes, gerando em consequência a tão famosa resistência bacteriana. Tem sido muito comum nos últimos anos criadores utilizarem potentes antibióticos nos seus plantéis durante a criação, por aconselhamento de um colega criador que usou em anos anteriores ou ainda está a usar com sucesso.
Por esta razão, a utilização do veterinário é fundamental no manejo desta temível doença, tanto para diagnóstico como para determinação dos testes de sensibilidade aos antibióticos e quimioterápicos. Entre os fatores que levam as crias a serem colonizadas por germes patogénicos, refiro os seguintes. 1. Superpopulação no aviário. 2. Falta de higiene nas instalações. 3. Administração de alimentos deteriorados, principalmente as papas e os germinados. 4. Contaminação da água e de alimentos por fezes. 5. Carências nutricionais. 6. Associação com outras doenças. Como referi há pouco, vou falar de algumas doenças que provocam direta ou indiretamente esse efeito de suor nos ninhos. Suor das fêmeas. Aparece quando os filhotes ainda não saíram do ninho. A fêmea, bem como os filhotes, apresentam o peito todo molhado. Às vezes o próprio ninho fica úmido. O suor das fêmeas ocorre devido às diarreias que atacam os filhotes. Estas podem ser provocadas por doenças como a salmonelose ou mesmo por problemas alimentares. Deverão trocar os forros dos ninhos com frequência. Colibacilose. É uma doença bacteriana. É causada por vários fatores, entre os quais destaco o uso excessivo de antibióticos, superpovoação dos aviários e a falta de higiene. As crias nos ninhos não se desenvolvem naturalmente, ficando mais atrasadas que as crias saudáveis. É altamente contagiosa, podendo facilmente contagiar uma ninhada inteira. Para além de outros sintomas, tanto nos jovens como nos adultos, como por exemplo a sonolência, falta de apetite, a ave se retirar para um canto da gaiola, diarreia esverdeada frequente e de cheiro intenso deixando a região da cloaca suja, vômitos frequentes de alimentos misturados a uma substância ou um fluido esverdeado, as penas das fêmeas podem se apresentar molhadas pelas diarreias das crias. É aconselhável a mudança frequente dos forros dos ninhos. Tratamento: tetraciclina, HCl, 10%. Trimethoprim, 2 ml por litro de água, ou erofloxacina, durante 5 a 7 dias. Deveremos complementar com um bom complexo vitamínico após esse período. Aspergilose respiratória. As aves parecem estar suadas. As fezes são esverdeadas. O movimento da cauda acompanha o da respiração. Tem um abrir e fechar do bico com muita frequência. A respiração, em alguns casos, é bastante ruidosa. Tratamento: não há tratamento satisfatório com medicamentos específicos. Contudo, pode-se conseguir resultados com alguns medicamentos encontrados no mercado e complexo vitamínico para melhorar a resistência. E pronto, pessoal, mais uma temática desenvolvida aqui no canal Candil Santos Costa. Espero que tenham gostado. É mais uma informação extra com que aqueles que ainda não tinham conhecimento de qual a causa e do porquê disto acontecer, é mais uma dica e é mais uma informação com a qual vocês ficam, por forma também a evitar que aconteça com as vossas aves. Segundo a sondagem que eu meti no canal, a preferência da maioria dos criadores é efetivamente que eu continuo a desenvolver estes vídeos sobre várias temáticas que se passam com as nossas aves. Pois bem, vocês é que mandam no canal e eu irei fazer-vos a vontade, irei continuar aqui a aflorar outras situações e outros temas, ok, pessoal? Boas criações, um forte abraço!